Olá, turminha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós teremos mais uma aula e nossa aula de hoje será de história. Será uma aula de revisão. Nós vamos revisar dois conteúdos que nós já estudamos. E essa revisão será para o nosso trabalho avaliativo da terceira etapa, as avaliações globais, tá? Então vamos lá, dar início à nossa aula? Agenda 29/9/2020. Disciplina História. Conteúdo: revisão, os primeiros povos e o cultivo da cana e o povoamento do interior e a descobertas de novas riquezas. Atividade: caderno. Os primeiros povoados e o cultivo da cana. Outros estados europeus, como vimos, também se interessavam pelas riquezas encontradas na América. Isso ameaçava o controle do litoral na colônia por Portugal. A fim de garantir a soberania, em 1530, Dom João III, que era o rei de Portugal, enviou Martim Afonso como governador, junto a uma expedição com cerca de 300 pessoas, para garantir o domínio português no litoral brasileiro. Após desembarcar em terras que hoje correspondem ao Rio de Janeiro, Martim Afonso seguiu para o litoral sul do Brasil. Chegando ao Rio da Prata, retornou ao litoral em 1532, onde atualmente fica o estado de São Paulo. E ali ele fundou a primeira vila do Brasil, que era chamada Vila de São Vicente. Então, não foi nada fácil estabelecer a vila e garantir o povoamento. Era algo muito difícil no início da colonização portuguesa. Envolvia muitos perigos. Então, ao chegar ao litoral da colônia, Martim Afonso recebeu o auxílio dos portugueses, que eram expedições anteriores e ficaram em terras brasileiras. Os primeiros povoados e o cultivo da cana-de-açúcar. Martim Afonso distribuiu terras para mais de 100 colonos e, com o financiamento de Dom João III, começou a povoar o litoral. Por causa do alto custo dessa expedição, o rei resolveu usar recursos privados. Então, ou seja, Martim Afonso ele distribuiu essas terras para mais de 100 colonos. E ele tinha um financiamento de Dom João III, que era o rei de Portugal. Então ele começou a povoar esse litoral. E o custo era muito alto dessa expedição. Então, o que foi que o rei fez? Ele resolveu usar recursos privados, ou seja, recursos do seu próprio bolso. Então, por isso, as terras foram doadas aos portugueses de posses, ou seja, aos portugueses que tinham dinheiro, que receberam também alguns benefícios. Assim, com o propósito de povoar as terras da colônia, o território foi dividido em capitanias, cuja administração ficou sob a responsabilidade dos donatários. Nós já vimos até, inclusive, em outra aula, né, que falavam sobre as capitanias hereditárias, que os donatários era quem tomava conta dessas terras. Então eles tinham que, por obrigação de fazer essas terras produzir. Algumas realmente surgiu o efeito dessa produção, outras não. Então esses donatários,
eles tinham que passar uma porcentagem do que eles recebiam, do que eles produziam, do que eles arrecadavam para a coroa portuguesa. E eles podiam passar essas capitanias de pai para filho. Então eles tomavam conta, eles eram os responsáveis dessas terras, mas que em troca eles davam uma quantia, uma certa quantia para a coroa portuguesa. Os fortes portugueses. Os portugueses construíram fortes nas áreas ocupadas. Os fortes tinham diversas funções. Então, quais eram as funções desses fortes? Eram usadas para a proteção dos territórios conquistados e também eram locais seguros para o pouso de grupos a caminho do interior da colônia. Muitos dos fortes foram construídos no litoral com o intuito de defender as áreas colonizadas do ataque de estrangeiros e dos próprios povos indígenas. Por isso, há também diversos fortes ao longo dos rios amazônicos. A fundação desses fortes de defesa contribuiu para a ocupação do território e deu origem a diversas cidades, como o Forte de Nossa Senhora da Assunção, né? Foi através dela que começou a surgir a cidade de Fortaleza. Então, os portugueses, eles construíram esses fortes nessas áreas que eram ocupadas e tinham essas funções. Para proteger, eles criaram esses fortes para proteger o território, as terras que eles já haviam conquistados, e também eram locais seguros para o pouso de grupos, os grupos que vinham a caminho da colônia. O povoamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Nos 2 primeiros séculos de colonização, os portugueses exploraram apenas as terras litorâneas. Nesse período, não houve a preocupação em desbravar o interior do território. Também não houve um cuidado para evitar o desgaste do solo, por causa do uso excessivo do plantio de uma monocultura. Vocês sabem o que é monocultura? Monocultura é um plantio de um único produto agrícola. Por exemplo, um exemplo de monocultura, o cultivo de soja. E existe ainda a monocultura de animais, que consiste na criação voltada, ou seja, exclusivamente para a produção de carne e de leite. As áreas desgastadas eram simplesmente abandonadas. Com a decadência da produção açucareira, o governo português passou a incentivar os colonos a explorarem o interior da colônia, que era habitado por povos indígenas. Os colonos partiram então em busca de metais preciosos e assim, no século XVIII, foi descoberta uma nova riqueza. Que riqueza foi essa? O ouro. Então, essas áreas que eram usadas para o cultivo da monocultura, elas eram abandonadas. Então, com a decadência da exploração da produção açucareira, o governo português ele passou a incentivar os colonos a explorar o interior da colônia, e foi nessa exploração que eles descobriram uma nova riqueza, que foi o ouro. De 1700 a 1800, o ouro tornou-se o principal produto econômico da colônia portuguesa na América. Então, observem essa imagem aí. Essa imagem, ela mostra as terras onde eram encontradas as jazidas e eram compradas por ricos comerciantes, pois dependiam de equipamentos caros e de mão de obra escrava. Vocês estão vendo que essas pessoas que estão trabalhando, então, eram os escravos que trabalhavam nessas jazidas, nesses terrenos, nessa área. Então,
Com a corrida do ouro, pessoas de todo o mundo vieram em busca de riquezas. Isso fez com que os povoados surgissem e uma grande rede de comércio foi criada no interior dessas regiões, principalmente nas regiões de Minas Gerais, da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, e depois em Goiás e Mato Grosso. Os bandeirantes paulistas se consideravam proprietários das minas. Por ter descoberto essas minas, eles se consideravam proprietários. Então, por isso, houve muitos conflitos nessas regiões. Os bandeirantes. A exploração do ouro pelos portugueses foi possível graças ao trabalho dos bandeirantes paulistas. Eles partiam em expedições denominadas bandeiras e adentravam o interior da colônia com o objetivo de encontrar riquezas minerais e aprisionar indígenas para trabalhos forçados. As bandeiras ocorriam por iniciativa dos colonos, que tinham interesse de ganho econômico com as empreitadas. Mas havia também expedições financiadas pelo governo colonial, denominadas entradas, que ocorreram no início da colonização e depois ficaram restritas a explorar o interior de Bahia e de Minas Gerais. O mapa a seguir mostra o trajeto das principais entradas e bandeiras. Vocês sabem o que são bandeirantes? Bandeirantes eram pessoas que no início da colonização do Brasil participavam das expedições pelo interior do país. Então a exploração do ouro pelos portugueses só foi possível graças a esses bandeirantes paulistas. Eles partiram em expedições e foram explorar o interior da colônia com o objetivo de encontrar riquezas minerais. E realmente eles encontraram o ouro. Então eles aprisionaram os indígenas para os trabalhos forçados, para que os indígenas trabalhassem naquelas regiões à procura desses minerais. E as bandeiras ocorriam por iniciativa desses colonos que tinham interesse de ganhar com as empreitadas. Mas havia também expedições financiadas pelo governo colonial, que denominavam entradas, que ocorriam no início da colonização e depois ficavam restritas a explorar o interior de alguns estados, como a Bahia e Minas Gerais. Então, observem o mapa a seguir. Então, esse mapa é uma expansão portuguesa da América. Então, ele está mostrando as entradas e bandeiras no século XVII e no século XVIII. Muitos dos bandeirantes eram filhos de portugueses e indígenas e falavam uma língua que misturava tupi e português, denominada língua geral paulista. Então, a abertura de caminhos e a ocupação de novas áreas contribuíram para o desenvolvimento dos povoados coloniais. Por isso, os bandeirantes são vistos muitas vezes como heróis, responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil, uma vez que ajudaram a expandir o território brasileiro. Sem eles, provavelmente Portugal teria perdido para a Espanha muitas áreas que pretendia ocupar. Porém, para conseguir isso, os bandeirantes agiam de maneira violenta, provocando a morte de muitos indígenas e algumas vezes destruindo até aldeias inteiras. Então, os bandeirantes, muitos eram filhos de portugueses e indígenas que falavam uma língua que misturava tanto o tupi, da língua indígena, como o português. Então, foi denominada língua geral paulista. E a abertura desses caminhos e a ocupação dessas novas áreas para o desenvolvimento dos povoados coloniais só foi possível por causa dos bandeirantes. E eles eram vistos muitas vezes como heróis, porque eles eram responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil.
Então, uma vez que ajudaram a expandir o território brasileiro. Sem eles, provavelmente Portugal teria perdido para a Espanha e muitas áreas que pretendiam ocupar, se não fosse a participação dos bandeirantes. Então, para conseguir isso, os bandeirantes agiam de maneira violenta, provocando a morte de muitos índios e muitas vezes destruindo até aldeias inteiras. Observe a imagem. Então, essa imagem representa um monumento às bandeiras. Curiosidade: a formação territorial do Brasil. Antes mesmo de Cabral chegar à América, em 1494, Portugal e Espanha firmaram um acordo para dividir a posse dos territórios nesse continente. Uma linha imaginária determinava que todo o território que ficasse até 370 léguas, o que equivale a 1.770 quilômetros de Cabo Verde, pertenceria a Portugal. O restante do território seria de posse do rei espanhol. Esse acordo foi denominado Tratado de Tordesilhas e foi substituído apenas em 1750 pelo Tratado de Madrid. Segundo o novo acordo, a posse do território seria determinada pela ocupação colonial e mais tarde, em 1904, com a anexação do estado do Acre, comprado da Bolívia, o que foi delineando o contorno do Brasil atual. E agora vamos praticar. Nossa atividade hoje será no caderno. Atividade no caderno. Atividade de história no caderno, revisão. Vocês irão pesquisar das páginas 83 à página 100. Agora pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção. Primeira questão, coloque V para verdadeiro e F para falso. A. Outros estados europeus se interessavam pelas riquezas encontradas na América. É verdadeiro. B. Em 1500, Dom João III enviou Martim Afonso junto a uma expedição para garantir o domínio português no litoral brasileiro. Falso. C. Martim Afonso distribuiu terras para mais de 100 colonos. Verdadeiro. D. O território foi dividido em capitanias, cuja administração ficou sob a responsabilidade de donatários. Também é verdadeiro. Segunda questão. Complete os tracinhos. A. Os portugueses construíram fortes nas áreas ocupadas. B. Os fortes tinham diversas funções. C. Eram usados para proteção dos territórios conquistados e também eram locais seguros para o pouso de grupos a caminho do interior da colônia. Terceira questão. Com a colonização, alguns portugueses escolhidos pelo rei recebiam lotes de terra para iniciar o cultivo de quê? Da cana-de-açúcar. 4. O que é engenho? É um estabelecimento agrícola que cultivavam cana e fabricavam açúcar. 5. Para onde fugiam os escravos, os africanos escravizados? Para os quilombos. 6. O que é monocultura? Plantio de um único produto agrícola. 7. Onde o ouro e as pedras preciosas foram descobertas primeiro? Minas Gerais e depois em Goiás e em Mato Grosso. Turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho, tá? Estudem,
para o nosso trabalho avaliativo. Tanto estudem pela revisão como pelo o livro, certo? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.